O livro de Trotsky sobre Lénine que as presses universitárias de França hoje publicam foi editado pela primeira vez em França, na Librairie du Travail, na primavera de 1925. Livro inacabado, segundo o próprio autor, que apenas o queria considerar como material para uma obra futura, em que parece ter pensado a partir daquela data e cuja realização total o crime do México veio impedir. Ele não deixa, no entanto, ainda hoje, de ser um dos retratos mais vivos, mais fascinantes, mais verdadeiros que temos de Lénine, como escreveu da Rússia Victor Serge logo após a sua publicação em Paris. Por outro lado, o destino singular que esta obra conheceu em França merece a nossa atenção. Foi, com efeito, através dela, que se realizou a primeira conjunção dos dois nomes que, alguns anos mais tarde, a história viria a aproximar mais estreitamente ainda, os de André Breton e de Léon Trotsky. Dois dos maiores entre os poetas, entre os revolucionários, conjunção única, sem dúvida, que poderia levar a meditar, a sonhar longamente, para nosso maior reconforto, acerca das atrações inevitáveis e no que há de necessário em determinados encontros. Aqui, contentar-nos-emos, todavia, em descrever as circunstâncias em que André Breton descobriu através deste livro Trotsky e Lénine, pois não o separa nunca no artigo que publicou sobre esta obra de Trotsky, a 15 de outubro de 1925, no número 5 de La Révolution surréaliste. Este número reduzido de páginas desempenhou um papel considerável em todo o grupo surrealista. Encontrá-las-emos publicadas a seguir a esta nota. Até ao verão de 1925, Breton e os seus amigos apenas tinham prestado aos problemas políticos do seu tempo uma atenção relativa, uma vez que a sua principal energia estava absorvida pela revolução poética que haviam empreendido. A revolução intelectuais reunidos ao redor da revista Clarté aparecia já como um acontecimento maior, ainda não os alertara. Foi preciso, escreve Breton em 1952, que a polícia intelectual estivesse vigilante em França para que estas ideias tivessem levado tanto tempo, quase 8 anos, a chegar até nós. É impressionante que até 1925 a palavra revolução, naquilo que para nós pode ter de exaltante, apenas invoque a convenção e a comuna do passado. Pelo modo como dela falamos então, notamos que somos mais sensíveis às inflexões que tomou na boca de um Saint-Just ou de um Robespierre do que ao seu conteúdo doutrinal. Isto não significa que a causa dos revolucionários de 93 ou 71 não seja considerada integralmente como nossa. A necessidade, a urgência de uma transformação econômica e social que ponha fim a um certo número de iniquidades gritantes jamais foi absorvida, até nela se dissolver pela reivindicação surrealista, por muito absoluta que tenha sido no início. Porém, neste momento, só levemente dirigimos a nossa atenção para os meios através dos quais essa transformação poderá operar-se. Antes de 1925, a Revolução Russa não aparece nos textos dos surrealistas a não ser pela pena de Aragon, para quem ela é objeto de referências provocantes e depreciativas. Já em 1923 afirmara a propósito do bolchevismo, respeitável, mas um tanto curto. Um pouco mais tarde, verberando Anatole France no panfleto conectivo Um Cadáver, ataca Moscovo, a senil, onde a França gozava de um prestígio a seus olhos injustificável. O insulto provoca uma viva polêmica entre ele e os dois principais redactores da Clarté, Marcel Fourier e Jean Bernier. Bernier, amigo pessoal de Aragon, considera a expressão, na sua crítica do Cadáver, Clarté, 15 de novembro de 1924, como uma irreflexão na realidade mais cômica do que odiosa. Aragon responde-lhe, a 25 de novembro, com uma carta que a Clarté publica na sua edição de dezembro, acompanhada por uma vigorosa reprimenda de Fourier, para quem Aragon, apesar da sua oposição verbal à cultura burguesa, pertence ao campo dos bem-pensantes, e por uma precisão de Bernier, amigável e de tom moderado. Posto que Aragon tem agravado seu caso escrevendo, quanto à Revolução Russa, não me impedireis de encolher os ombros. A escala das ideias, trata-se quando muito de uma vaga crise ministerial. Insisto em repetir na própria Clarté que os problemas postos pela existência humana não dependem da miserável e reduzida atividade revolucionária que se produziu no Oriente no decorrer destes últimos anos.
A reação da gente da Clarté leva Aragon a retomar a controvérsia no segundo número de La Révolution surréaliste, 15 de janeiro de 1925. Cita sua carta de 25 de novembro e analisa os comentários que ela suscitou. Desta vez Fourier é acusado de querer reduzir as proporções de uma simples crise legal à causa ilimitada da Revolução. Seria errado emprestar a este incidente uma grande importância e ver nele, como alguns se sentiram tentados a fazê-lo, a prefiguração do drama que posteriormente eclodirá entre comunismo e surrealismo. Na verdade, estes insultos não são devidos nem a uma reflexão séria sobre os factos, nem a uma preocupação muito profunda. Sente-se isso no caráter vago e forçado das fórmulas. Estas, aliás, estão longe de arrastar a adesão dos outros surrealistas, cujo sentimento geral Breton definiu nos Entretiens. Aragon deu a alguns de nós a impressão de que se espetava. Entre nós, até os espíritos mais alheios à política viam nisso uma bravata indefensável. Mas em janeiro, Breton contenta-se em manter o silêncio. O mesmo não sucede alguns meses mais tarde, quando nova escaramuça se desenrola desta vez. Drieu-La Rochelle. É que se verificaram acontecimentos importantes entre os surrealistas, desde o início até ao verão de 1925, a Guerra de Marrocos, que durava já vários meses, provocou na primavera, entre os meios intelectuais e artísticos, profundas convulsões. Em junho, Clarté publica uma carta aberta aos intelectuais pacifistas, antigos combatentes, revoltados no intuito de lhes perguntar que pensais da Guerra de Marrocos e, a 15 de julho, a revista aparece sob o título Contra a Guerra de Marrocos. Contra o imperialismo francês, em Hors-Teste, é publicado um apelo de Henri Barbusse aos trabalhadores intelectuais. Sim ou não condenais a guerra? Este apelo é assinado por numerosos intelectuais, escritores e artistas e pelo conjunto das redacções de La Révolution surréaliste, da Clarté e da Philosophies. Apreciando um pouco mais tarde esta tomada de posição, Breton escreveu a atividade surrealista perante este facto brutal, revoltante. Impensável, a Guerra de Marrocos vai ser levada a interrogar-se sobre os seus próprios recursos e a determinar-lhe os limites, vai forçar-nos a adoptar uma atitude precisa, exterior a si própria, para continuar a fazer face àquilo que excede esses limites. A partir daí esboça-se uma aproximação entre os comunistas da Clarté e os surrealistas. O signo dessa aproximação é o célebre Manifesto à Revolução Primeiro e Sempre. Elaborado em fins de julho de 1925, editado em agosto, com uma tiragem de 4.000 exemplares, o manifesto foi largamente difundido. Essa declaração, que Breton apreciará mais tarde e com razão como ideologicamente bastante confusa, justapõe efetivamente preocupações de diversa ordem que dão lugar a acesas discussões e reflectem a variedade de orientações dos seus signatários. Ela não é de caráter estritamente político. Afirmando a necessidade de uma revolução total, situada para além do domínio político ou social, insurge-se contra o conjunto da civilização ocidental. Exalta a necessidade de uma liberdade decalcada sobre as necessidades espirituais mais profundas, sobre as exigências mais estritas e os mais humanos, dos desejos carnais. Contudo, o amor da revolução força todos os olhares a voltarem-se, desta vez francamente, para a Rússia, como é sublinhado no primeiro dos 5 pontos que determina o acordo firmado entre os diversos grupos. O magnífico exemplo de um desarmamento imediato, integral e sem contrapartida que foi dado por Lenin ao mundo, em Brest-Litovsk, em 1917. Desarmamento cujo valor revolucionário é infinito, não nos parece que jamais possa ser seguido pela vossa França. Dúvidas de que a revolução primeiro e sempre não significa ainda uma adesão do surrealismo ao comunismo. É necessário mantermos-nos surrealistas e que não seja possível contarem-nos entre os comunistas, escreveu Éluard Breton em julho. Deu-se todavia um passo decisivo, houve uma sensibilização, despertou-se um interesse profundo pelo que se passa além, no leste. Em agosto, Breton, em férias no sul da França, leu o pequeno livro de Trotsky sobre Lenin, o que constituiu para ele uma verdadeira revelação. É impossível negar que se a leitura desta obra me entusiasmou, foi sobretudo o seu lado sensível que me prendeu. Através de uma certa relação entre o humano e o sobre-humano, despendia-se da própria personalidade de Lenin, tal como o autor a conhecera intimamente,
algo de muito sedutor, que conferia também um enorme poder de atração às ideias que professara. Por esse motivo, não pôde aceitar o argumento de Aragon na discussão que opôs este último a Drieu La Rochelle a propósito de Lenine, de um modo mais geral. A propósito de A Revolução Primeiro e Sempre. No número de agosto de La Nouvelle Revue Française, Drieu publicara um longo artigo denominado O Verdadeiro Erro dos Surrealistas, no qual os censurava particularmente por terem tomado posição sobre um problema político, a Guerra do Rif, ficando assim diminuídos a seus olhos, bem como pelo facto de terem berrado Viva Lenine. A resposta de Aragon apareceu na mesma revista, em setembro, nela podia ler-se: Não quero responder-te que não gritei Viva Lenine. Berrá-lo-ei amanhã, uma vez que me proíbem este grito, grito que, apesar de tudo, saúda o gênio e o sacrifício de uma vida. A frase alerta Breton o suficiente para que recuse que a atitude surrealista possa, neste ponto, ser levada para o plano do simples desafio, refutando-a e dissolidarizando-se dela no seu artigo sobre o livro de Trotsky. Impressionados pelo tom firme e resoluto destas páginas, os seus amigos leem também o livro sobre Lenine, sentindo-se imediatamente conquistados. Este livro é um dos melhores que jamais li, escreve Elwood. A partir de agora está ultrapassada uma etapa decisiva. Já não se trata de manter as distâncias frente ao comunismo, mas, ao contrário, de nos aproximarmos dele. Torna-se mais estreita a colaboração com a equipa de Clarté, a ponto de, cerca do fim de 1925, os dois grupos pensarem na publicação de uma revista comum, com o título voluntariamente agressivo de La Guerre Civile. O fracasso deste projeto em nada contrariou o movimento iniciado, nem o impediu de continuar. Porém, os surrealistas enveredaram por um caminho árduo, marcando ao Partido Comunista, de breve duração para muitos. De Aragon, Breton, Elwood, Perret-Unique e definitivamente encerrada em 1935 por uma ruptura total. A história dos seus conflitos com o partido é longa e complicada pela diversidade dos caminhos e das atitudes individuais, não é aqui o lugar próprio para os descrever. Lembraremos apenas que Breton se recusou sempre a sacrificar a exigência surrealista ao dogmatismo e à estreiteza de vistas da direção comunista, e que, no que lhe dizia respeito, nunca renunciou a manter estreitamente ligadas as suas aspirações poéticas e a sua vontade de transformação social. Transformar o mundo, disse Marx, mudar a vida, disse Rimbaud. Para nós, estas duas palavras de ordem são apenas uma. Se é conveniente sublinhar o papel de acontecimento motor desempenhado pelo presente livro na evolução geral, cuja marcha está ainda hoje longe de ter parado, e no prolongamento da qual se vêm escrever os diversos momentos de uma reflexão e de uma ação sempre atuais, deveremos assinalar igualmente que a relação Breton-Trotsky não se encontra reduzida a ele. Em 1929, ano em que Trotsky foi exilado, Breton preocupa-se com o seu destino e, no segundo manifesto, afirma estar de acordo com as posições defendidas pelo autor de Literatura e Revolução sobre os problemas da cultura e da arte proletárias. Em 1934, um panfleto do grupo surrealista La Planète sans Visa, que adoptou o título do último capítulo da autobiografia de Trotsky, Ma Vie, manifesta-se contra sua expulsão do território francês e declara: Nós, que estamos longe de partilhar todas as suas concepções actuais, sentimos-nos, por isso mesmo, mais livres para nos associarmos a todos os protestos até agora feitos contra a medida de que foi alvo. Saudamos, nesta nova etapa do seu difícil caminho, o velho companheiro de Lenine. Signatário da Paz de Brest-Litovsk, acto exemplar de ciência e de intuição revolucionárias, o organizador do Exército Vermelho, que permitiu ao proletariado conservar o poder apesar da coligação do mundo capitalista levantada contra ele, o autor, entre outras obras não menos lúcidas, não menos nobres, não menos brilhantes, dessa fórmula que constitui para nós uma razão permanente de viver e de agir. O socialismo significará um salto do reino da necessidade para o reino da liberdade, também. No sentido de que o homem actual, cheio de contradições e sem harmonia, abrirá o caminho a uma nova raça mais feliz. Na luta em duas frentes que, até ao fim da sua vida, Breton não deixou de empreender contra o mundo capitalista e contra a monstruosa caricatura do socialismo apresentada pela URSS e pelo comunismo oficial, o seu caminho cruzou-se muitas vezes com o de Trotsky.
Na altura dos processos de Moscovo, em 1936 e em 1937, foi ele um dos primeiros a estigmatizar com a mais intransigente firmeza e o maior vigor o que ele considera uma abjecta manobra policial, a mais formidável negação da justiça de todos os tempos, a denunciar Stalin como o grande negador e o principal inimigo da revolução proletária, o principal falsário actual e o mais imperdoável dos assassinos. Embora os processos o levem a considerar com todas as reservas a manutenção da palavra de ordem de Trotsky, defesa da URSS, os seus amigos e ele próprio não deixam, mesmo assim, de prestar uma homenagem vibrante à personalidade de Leão Trotsky, que se encontra muito acima de qualquer suspeita. Saudamos este homem que, abstraindo das opiniões ocasionais não infalíveis que foi levado a formular, foi para nós um guia intelectual e moral de primeira ordem e cuja vida, agora ameaçada, é para nós tão preciosa como a nossa própria. A vida vai permitir a Breton encontrar este homem no decorrer de uma viagem ao México, em 1938. O Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, extremamente belo e denso, fruto da colaboração de ambos, derivou da confrontação das ideias que professavam acerca dos problemas da arte e da revolução, embora, por razões de oportunidade, tenha sido publicado assinado por Breton e pelo pintor Diego Rivera. Este manifesto levou os artistas a constituir a Federação Internacional da Arte Revolucionária e Independente, FIARI, oposta à Assembleia dos Escritores e Artistas Revolucionários. AEAR, de obediência stalinista, instrumento dócil de propagação do dogma do realismo socialista. Ele afirma a recusa irredutível de sujeitar a criação intelectual a qualquer fim que lhe seja estranho. Recusa que deriva da precisa consciência das leis que a regem e de uma concepção muito elevada não só da revolução como da arte. É impossível dirigir de fora o laboratório interior onde nasce obscuramente a obra de arte, mas toda obra digna desse nome traz dentro de si qual eixo real tal como se nos apresenta, toda obra de arte digna desse nome é libertadora. A necessidade de emancipação do espírito tem apenas de seguir o seu curso natural para ser levada a fundir-se e a retemperar-se, esta necessidade primordial. A necessidade de emancipação do homem. Desde o seu regresso à França, Breton organiza a seção francesa da FIARI, bem como seu boletim Clé. Porém, a guerra vem por fim ao empreendimento. Muito embora, nos anos que se seguem, Breton fosse levado a interrogar-se sobre o marxismo e, em certos planos, a afastar-se dele. O problema é demasiado complexo para que possamos tentar abordá-lo aqui, a sua veneração e admiração pela figura de Trotsky permanecem intactas. Entre outros testemunhos, bastará lembrar aqui o caráter imediato da sua aceitação quando, por ocasião da morte de Natália Sedova, lhe pedimos para usar da palavra no funeral, apesar de, por natureza, não ser muito dotado para esta espécie de discursos. Tratava-se, contudo, ao saudar a admirável companheira de Leão Trotsky, de prestar simultaneamente homenagem ao grande revolucionário, tombado no México sob os golpes de Stalin, o que as circunstâncias tinham tornado impossível na Europa. A homenagem prestada por Breton esteve à altura de tal intenção, no que se refere à poesia como no que se refere à revolução. A morte daqueles que, utilizando uma expressão singularmente enganadora, se dizem materialistas tenham vivido através do espírito e do coração. Essa morte é ainda a que melhor se pode esconjurar. Entre estes dois impérios, o da vida e o outro, podemos olhar para uma No Man's Land, terra de ninguém, onde germinam as ideias, as emoções e as condutas que mais honram a condição humana. Sem que para isso seja necessária qualquer oração, a união das cinzas de Natália Sedovas de Trotsky assegura mais uma vez o renascimento da Fênix, simultaneamente sob o aspecto da revolução e sob o aspecto do amor. Quanto nos liga a ela, é consolador, é apesar de tudo quase uma felicidade que tenha vivido bastante para ver denunciar, por aqueles mesmos que lhe recolheram a herança, o banditismo staliniano, que utilizou contra a sua pessoa os piores requintes de crueldade. Ela pôde saber que o processo evolutivo impôs finalmente uma revisão radical da história revolucionária destes 40 últimos anos, história cinicamente alterada, e que no final deste processo irreversível se faria não apenas justiça a Trotsky como seriam também enaltecidas com todo o vigor e com toda a amplitude as ideias por que deu a vida.
É uma verdade que, em 1925, no momento do seu primeiro encontro com o comunismo e com Lenin e Trotsky, Breton vê apenas estas ideias, estes ideais, de uma maneira imperfeita. Foi uma corrente de simpatia essencialmente afetiva que o impeliu para a Revolução Russa e para estes homens. E como poderia ser de outro modo? Observa, eu avançava então às apalpadelas, a reconsideração que exigia do problema, para me poder fazer ouvir à minha volta. Não podia apoiar-se em argumentos sentimentais, e, aliás, nenhum de nós tinha sentido ainda a necessidade de ultrapassar os rudimentos do marxismo. Breton ignorava nesta altura quais eram, em 1925, as verdadeiras condições existentes na Rússia. As modificações e a degradação que já se tinham verificado no Partido Bolchevique e na Internacional, instaurando por todo o lado, como se de lei se tratasse, o monolitismo e a estreiteza de pensamento. A sua apreciação, e é o que lhe dá todo o valor, é a consequência de um choque puramente subjetivo. Não estava informado acerca das circunstâncias, de per si extraordinariamente elucidativas, em que Trotsky escreveu este livro. Trata-se já, com efeito, de um livro de exílio, pelo menos de um exílio interior. Desde as primeiras semanas de 1923, as divergências, os conflitos que, nos momentos cruciais da luta pelo poder como durante os anos terríveis que se seguiram à sua conquista, opuseram a Trotsky ao triunvirato Zinoviev, Stalin e Kamenev, cristalizaram-se em ataques concertados contra sua pessoa no seio do birô político. A doença afastou dele Lenin, e uma grave recaída verificada no mês de março impede-o definitivamente de toda a atividade. No entanto, Trotsky, que persiste em esperar pela sua cura, talvez demasiado seguro dos meios de que dispõe e da sua popularidade, desdenha de, no 12º Congresso do Partido, abril de 1923, se servir das armas de que dispõe contra Stalin, em particular das notas de Lenin criticando asperamente a política de Stalin na Geórgia. E dedica-se antes do mais a intervir nas questões de política econômica que lhe parecem capitais para o futuro da URSS. Recusa-se, neste domínio, a esconder com as cores claras de um optimismo encomendado uma situação que ele reputa extremamente grave, pois julga dever ao partido e às massas a revelação da verdade, por muito dura que seja, mas é este próprio rigor que vai provocar imensa inquietação, ferir muitas susceptibilidades e provocar muitos descontentamentos, e facilitar também a campanha de descrédito empreendida contra ele a partir desse momento. Nada fazendo para afastar Stalin do cargo de secretário-geral, deixou a este todos os trunfos que, no decorrer de 1923, lhe vão permitir tornar-se pouco a pouco o chefe todo-poderoso do aparelho. Embora na sua carta de 8 de outubro de 1923, dirigida ao Comitê Central, reclame um abrandamento da disciplina de caráter militar imposta pela Guerra Civil, a fim de favorecer o regresso a uma verdadeira vida no domínio das ideias e de sanear a situação no seio do partido. A partir do mês de novembro é impedido pela doença de intervir diretamente nas discussões que então se travaram com uma violência extrema acerca deste problema e que o triunvirato tentou controlar, quer por sanções disciplinares, quer tomando a iniciativa das críticas e das reivindicações dos opositores, tendo em vista uma mera denúncia verbal da burocracia. Foi contra esta manha e estes segundos sentidos que Trotsky avisou o partido, primeiro de um modo um tanto ou quanto velado, nos artigos do Pravda, denunciando os vícios da burocracia, um respeito imobilizador da tradição, a elevação da obediência ao grau de virtude suprema, o medo de qualquer espírito de independência, a repetição mecânica de fórmulas convencionais, o gosto da mentira edificante. A tradição, afirma, não é uma regra imutável ou um manual oficial, não pode ser nem aprendida de cor, nem aceite como um evangelho. Não se pode acreditar em tudo quanto diz a velha geração baseado simplesmente na sua palavra de honra. Ao contrário, a tradição deve, por assim dizer, ser reconquistada por um trabalho interior, deve ser estudada e aprofundada num espírito crítico e, assim, assimilada. De outro modo, todo o edifício estaria a ser construído sobre areia. Que a autoridade dos antigos não apague a personalidade dos jovens, e não os aterrorize, todo o homem habituado apenas a responder sim a um zero. O heroísmo supremo na arte militar e na revolução é feito de amor pela verdade e de sentido da responsabilidade.
A 8 de dezembro, precisa sua posição numa carta aberta às assembleias do partido, que finaliza com o seguinte apelo: não há obediência passiva, não há o nivelamento mecânico por parte das autoridades, não há o esmagamento da personalidade, não há o servilismo e ao carreirismo. Um bolchevique não é apenas um homem disciplinado, é um homem que, em cada caso e sobre cada problema, forja sozinho a sua própria opinião, defendendo-a corajosamente e em toda a independência, não apenas contra os seus inimigos, mas também no interior do seu próprio partido. O triunvirato contra-ataca imediatamente com uma saraivada de acusações. Trotsky é culpado de deslealdade ao qualificar de burocrático o regime do partido. Fala por ódio ao aparelho, por desprezo pela velha guarda e, espicaçado por um individualismo e uma ambição desenfreada, reclama direitos para as bases. Pretende destruir a unidade do partido, no seio do qual se manteve como um estranho, na realidade, nada tem de um bolchevique. Este ataque venenoso e grosseiro é lançado numa altura em que Trotsky, fisicamente esgotado, tem de abandonar Moscovo e o seu inverno rigoroso, a 18 de janeiro de 1924, por ordem dos médicos, para se ir tratar nas margens do Mar Negro. É no decorrer desta viagem, quando de uma paragem em Tiflis, que tem conhecimento da morte de Lenine. A notícia cai na sua consciência com um impacto terrível, como um rochedo gigante caindo ao mar. Redige uma breve mensagem em que a dor e a ansiedade são patentes em cada linha, tanto nas dúvidas acumuladas como num apelo a uma maior vigilância geral e ainda na afirmação de uma confiança absoluta nos destinos do partido, através da qual parece pretender, tal como já o fizera no discurso de 5 de abril de 1923, esconjurar a escalada de perigos que conhece demasiado bem. Como avançaremos a partir de agora? Com o facho do leninismo na mão. Encontraremos o caminho? Sim, através do pensamento coletivo, através da vontade coletiva do partido, encontrá-lo-emos. Enganado por Stalin quanto à data das exéquias, não pode assistir a elas, e esta ausência, alimentando os rumores que os seus inimigos se empenham em espalhar, serve da melhor forma os desígnios do secretário-geral. Enquanto que, auxiliado por Zinoviev e Kamenev, aquele se prepara para uma ofensiva decisiva desencadeada contra Trotsky no decorrer do 13º Congresso. Em maio, este, no seu refúgio de Sukkum, no Cáucaso, recupera lentamente e consagra as férias forçadas a essencial deste livro. Agrupa as suas recordações de Lenine à volta de dois momentos essenciais: o seu primeiro encontro em Londres, no outono de 1902, Lenine e o velho Iskra, datado de março de 1904, e o seu combate comum à cabeça da Revolução, ao redor de outubro. Esta segunda parte tem uma dimensão maior, compreendendo 8 capítulos, 6 são consagrados às lutas de 1917 a 1918. Um sétimo faz reviver Lenine na tribuna, o oitavo, o filisteu e o revolucionário, refuta o retrato que Wells traçou de Lenine. Não porque este testemunho de vaidade seja em si muito importante, mas porque, segundo Trotsky, desvenda claramente a alma secreta, o espírito limitado dos dirigentes do Partido Operário Inglês. O segundo conjunto é terminado a 6 de abril. A 21, Trotsky redige o prefácio. Junta ao livro 4 textos anteriores consagrados a Lenine, 2 discursos de 1918 e de 1923, Lenine ferido, Lenine doente. Um artigo de 1920, Lenine como modelo nacional, e finalmente a mensagem de Tiflis. O livro enriqueceu-se, no outono, com 2 novos capítulos, Verdades e Mentiras sobre Lenine, 28 de setembro, apreciação crítica do retrato que Gorky fez de Lenine e as crianças e Lenine, 30 de setembro, consagrado a textos infantis sobre o dirigente revolucionário já então desaparecido. Na data em que surge em França a tradução da obra O Facho do Leninismo, abafado pelo sistema burocrático, já só brilha tenuemente sobre a URSS. Mas os intelectuais que, com todo o entusiasmo, apoiam o comunismo, juntamente com Breton e devido ao livro de Trotsky, ignoram-no. Não estão ainda informados da luta furiosa que se travou e trava na Rússia, cuja ferocidade ninguém poderia então prever, a fim de abater um pensamento e um homem em quem a revolução tinha tão manifestamente encontrado o seu rosto que o ódio da burguesia o escolheu.
Assim como a Lenine, para encarnar tudo aquilo que a fez tremer de medo, para nos convencermos deste facto bastará lançar um olhar sobre a grande imprensa dessa época. Não conseguem, por isso, aperceber-se da inquietação que ressalta, aqui e ali, destas páginas, nem do próprio significado da tentativa que elas representam. O restabelecimento de uma verdade que, numa escala gigantesca, se procura obstinadamente falsificar e, sem dúvida, construir também, através das recordações das lutas travadas juntamente com Lenine até a vitória. A mais segura das barragens interiores contra a maré turva que tenta destruir os alicerces do edifício revolucionário. Os planos de fundo sombrios e angustiados deste pequeno livro de aparência tão clara escapam-lhes. Ironia da história que, em lugar de se degradar em farsa, como pensava Hegel, se repetiu através de uma imensa tragédia, quando Breton olha para Lenine e Trotsky, a sombra de Stalin, o termidoriano, perfila-se já esmagadora atrás deles.